antes de se ter posto a decisão da subida do preço da gasolina, primeiro deveria ter criado condições, análise total, chamar a própria Comissão de Econômica que existe ali, agora foram exonerados todos e substituiu-se o outro que veio do Banco Nacional da Angola. Portanto, chamar esses, a escutar as populações, a escutar os partidos políticos, todos estes sentar se estávamos em condições ou não de subir com o preço da gasolina. Anunciou-se, nesse caso, a subida do combustível, esqueceu-se, primeiro, as condições técnicas, que é a atribuição dos cartões dos taxistas, dos mototaxistas. Hoje, eles continuam, ou eles estão a pagar gasolina a 300 kwanza, estão a fazer o quê? Vias curtas. Sobre as consequências da subida dos preços do combustível ou da gasolina e a atribuição dos cartões de abastecimento dos taxistas. Que consequências isso traz, sobretudo, a subida dos preços do combustível? Dr. Laurindo Mano, não, Dr. Manuel primeiro. Na verdade, as consequências estão à vista. As consequências estão à vista. Está aí. Só para tentar situar. O combustível sobe a 300 kwanza no dia 1 de julho. Dia 1 de junho, sim, que é dia das crianças. Num espaço, quer dizer, na primeira quinzena do mês de junho, houve subida do combustível, ou a retirada a subvenção do preço do combustível. O governo provincial insere alguns armazéns. Houve o atraso dos professores, a subida, a taxa do câmbio. Num espaço de 15 dias, tu vê que muita coisa aconteceu. Hoje, as consequências estão à vista. Primeiro, há dificuldade de mobilidade do pessoal, porque não há táxi suficiente na via. Hoje, a cesta básica está mais de 90%. Disparou o preço. Taxa de câmbio hoje sobe 27%. Quer dizer, num espaço de 15 dias. Houve atraso, inclusive, o salário dos professores, que nós não vamos esquecer. Os que fazem com que a moeda circule na nossa cidade de Luanda é a função pública. É a função pública, porque a função pública, quando tem salário, a moeda circula na cidade de Luanda. Tu notas de que nessas 2 semanas aconteceram muita coisa. Então, as consequências estão à vista. Onde que esteve o maior problema? É que implementou-se a medida, ou anunciou-se, nesse caso, a subida do combustível, esqueceu-se, primeiro, as condições técnicas, que é a atribuição dos cartões dos taxistas, dos mototaxistas. Hoje, eles continuam, ou eles estão a pagar gasolina a 300 kwanza, estão a fazer o quê? Vias curtas. As consequências estão à vista. Não tem como a gente tentar mais ou menos ignorar, porque não temos como. Porque no espaço de 15 dias acontecer essas coisas todas que eu acabei de enumerar, não tem como. As coisas estão à vista. E eu não sei, na verdade, o que é o novo coordenador econômico que subiu agora, que é o Massango. Como é que ele vai tentar contornar a situação para que nós possamos voltar à normalidade? Hoje a inflação, dizem que a inflação está... porque a nossa Constituição, o Orçamento Geral do Estado que foi aprovado em 2023, a inflação a previsão é de 11%. Mas hoje a inflação acho que está por aí quase a 17% ou quase 19%. Porque há subida de preço, sobretudo a cesta básica. Okay. Dr. Laurindo Mano, a subida do preço do combustível, que consequências trouxe a nível nacional? Bom, as consequências são estas, muito bem claras. A difícil locomoção por parte das pessoas, não estão a conseguir se locomover de maneira normal, e as constantes promessas falsas que, neste caso, o governo tem dado aos taxistas, porque o governo disse que os taxistas deveriam ter comprado tanto a gasolina com preço anterior, que é de 160 kwanza.
Significa, foi uma promessa falsa dada aos taxistas. Que até o momento os taxistas estão a comprar com preço que eles próprios no governo decidiu subir, que é 300 kwanzas, e os próprios cartões, administrações municipais não estão a conseguir, portanto, dar a todos os taxistas, porque primeiro foram mal preparados. O que sempre nós aconselhamos é, antes de se ter posto a decisão da subida do preço da gasolina, primeiro deveria ter criado condições, análise total, chamar a própria comissão de econômica que existe ali, agora foram exonerados todos e substituiu-se o outro que veio do Banco Nacional de Angola. Portanto, chamar esses, escutar as populações, escutar os partidos políticos, todos estes sentar se estávamos em condições ou não de subir com o preço da gasolina. E a realidade atual mostrou-nos que não estamos em condições. Então, logo que o preço da gasolina subir, os preços da cesta básica também subiram. Nós estamos a falar, por exemplo, do saco de arroz. Eu vi ontem numa cantina que estava a falar de 14 mil e noutra estava a falar de 15 mil, noutra 13.500 kwanza. Significa, isso resulta destes preços. Significa que os taxistas não conseguem se locomover à vontade, estão a fazer vias curtas. Consequências drásticas. A falta de comunicação é que faz com que os cidadãos desacreditem os governos. Então, não há muito por dizer sobre isso. As consequências estão essas. Resultante disso, houve a manifestação. As pessoas estão descontentes. E isso é muito perigoso para um governo que se diz ser reeleito em 2027. Tem que pensar, repensar do que se quer na verdade para Angola. Angola não se justifica, reitero essa minha opinião, não se justifica em nenhuma circunstância ter subido o preço da gasolina a 300 kwanza. Não se justifica. Olha, é o seguinte, há um elemento que é chamado na gestão planificação. Na gestão, esse elemento, a planificação, muitas das vezes os nossos gestores, sobretudo, falham nessa parte. Porque se houvesse uma planificação, porque não uma informação oficial, mas do que se fala de que a presidência da República tinha solicitado a parte da equipe econômica 5 ou 6 meses antes para que eles criarem condições antes deles implementar a medida. Acho que o presidente da República não é especialista em todas as áreas. Claro que se auxiliar do seu executivo, são essas pessoas que devem fornecer o relatório. Então, já que eles falharam na planificação, esse é o primeiro elemento. Até agora, eu tenho sempre dito várias vezes, ninguém sabe o número total, até nem que seja dados aproximados, os números de taxas que nós temos azul e branco na via. Esse dado ninguém tem, nem a Polícia Nacional, para não falar, se calhar, a parte sim, nesse caso, o Ministério do Interior. Eles não têm essa base de dados. Se você não tem uma base de dados, como é que tu vai tomar uma decisão? Se tu não tem dados concretos, como é que tu vais planificar? Então, esta é a primeira falha. A segunda falha, houve supostamente licenciar os mototaxistas e os taxistas. Como é que vocês vão licenciar um taxista para pagar 80 mil, parece que 80 mil kwanza para ser licenciado? Quer dizer, se eles informassem qual será o objetivo de licenciamento dos taxistas, dos mototaxistas, acredito que haveria uma aderência em massa. Mas o que fizeram aqui? Ocultaram as informações. Os cartões que estão a ser distribuídos, só para ter ideia, só aqui na cidade de Luanda, parece acho que não chega a 10 mil cartões. E agora? Quais são as consequências que a cidade está a viver hoje? Não há táxis disponível. Hoje, através desse alarme do combustível, a cesta básica disparou. Vê lá. Através desse alarme, hoje, taxa de câmbio disparou. Mas consequência, salário dos médicos atrasa. E não houve, apesar de que esse não é um tema, ninguém veio ao público comunicar, explicar as razões. Segundo a Lei Geral do Trabalho, diz o seguinte: o pagamento salarial é pontual. Se é uma falha, deve justificar. Por que não justificaram? E agora, analise só uma coisa, senhor jornalista, que é o nosso telespectador. O professor que ganhava na altura o seu 100 mil kwanza até dia 30 de maio,
Se calhar o seu 100 mil kwanza valia na altura se calhar $200. Foi-lhe pago quando foi na quinta-feira, que é dia 15. E no dia 15 que ele recebeu o salário, quer dizer, o seu salário só vale quanto? $110. O saco de arroz encontrou já os 100 mil kwanza dele, já 15 mil. Quer dizer, esse é professor. O seu consumo automaticamente está desorganizado. Não vai conseguir fazer uma gestão, porque o 100 mil kwanza desvalorizou-se em menos de 15 dias. Então, as consequências lá estão. Então, eu digo o seguinte, vou repetir o que eu disse há 2 semanas atrás, que eles entregam a gestão dos cartões o mais rápido possível. Primeiro, a gestão em si tem que ser uma empresa privada, não as administrações locais. Quem está a emitir os cartões é uma empresa que é banco, não vão fazer publicidade, né? Que são 2 bancos, que eu já vi, são 2 bancos. Ele é que estão a emitir os cartões, mas sob a gestão das administrações locais. As administrações locais, muitas das vezes, eles é que falham. Porque eles não têm pessoas capacitadas para que não haja burocracia nesse serviço. E eu tentei andar 2 ou 3 2 dias para tentar recolher essa informação na parte dos taxistas, dos motoqueiros. Diz que não, já fui nas administrações, não encontrei nada desse serviço. Para ser atendido, sou obrigado primeiro a pagar gasosa. Vê lá, o mais grave. Quer dizer, mas é uma fase, os aproveitadores querem se aproveitar dessa situação. Eles não sabem o que está em causa é a sociedade, é a estabilidade social. Esse é um dos elementos que nós não podemos esquecer. Este é o elemento fundamental. Dar os cartões aos taxistas, aos mototaxistas e, sobretudo, à polícia fiscalizar. E, se for possível, transfere a responsabilidade das administrações locais para as empresas privadas para gerir esse serviço de forma completa. Porque, atenção, o que vai acontecer é, esse cartão, vamos supor, extraviado. Tem que pedir segunda via. Achas, sair na primeira vez para ser emitido é difícil, a segunda via vais conseguir? Nós vimos as matrículas que está se estampado nesse mesmo carro, ou nesse mesmo cartão. Essa matrícula, com facilidade, esse senhor consegue entregar o cartão como numa outra pessoa. Será que há uma comunicação entre a parte da equipe econômica do Estado para com os bombeiros? Porque as bombas não têm TPA. A bomba não tem TPA. Não há comunicação. Eu hoje abasteci umas bombas, não tem TPA. Vamos supor se fosse um taxista. Como é que ia fazer? Dizer que não temos TPA hoje. Então, são essas consequências que eu sempre digo que esse processo será insustentável até que eles criem condições de uma empresa credível para que tenha uma base de dados comunicável, que possa comunicar. Já para terminar, a medida da subida dos combustíveis é uma má medida, até agora. Não é necessário. Não é uma medida, é uma medida necessária. Ok. Dr. Laurindo Mande, esta medida é necessária ou não é o momento para a implementação da subida dos combustíveis e a atribuição dos cartões aos taxistas? Bom, de tudo que o Dr. Pembele já explicou, concluiu-se que é uma medida não necessária. Porque o Dr. Pembele apresentou todas as dificuldades que os cidadãos estão a passar, apresentou todas as consequências, apresentou a irresponsabilidade da Comissão Econômica, que depois a mesma foi exonerada, o próprio líder foi exonerado. Significa, se o Dr. Pembele já analisou tão bem as consequências todas, a desorganização que houve, a falta de comunicação, a incompetência em si, a intenção e o dolo, eu penso que a medida é claramente desnecessária. Não poderia se subir o preço do combustível ou da gasolina. Quem é sacrificado neste processo todo? O cidadão. O cidadão é sacrificado. Porque do topo a baixo tem regalias. Até os deputados, isso eu não nego. Os deputados da UNITA, do parlamentar da UNITA, do MPLA, todos têm essas regalias.
regalias. Não. A regalia que se refere neste caso, só para ter ideia. ou se Estou a me calhar- referir a regalia Eu entendo. de poder sustentar Sim. o preço do combustível subindo ou não. Sabe uma coisa? Sabe o Tá que vendo? acontece? Essas regalias agora, o cidadão normal não tem essas regalias. É esse cidadão que está a manifestar-se e esse cidadão que está a manifestar-se a quem foi irresponsável subir a gasolina sem o perguntar se estava preparado ou não, agora fica a lhe dar a tiro. Significa são essas responsabilidades que nós temos. Sabe o Consequências que, drásticas. não, sabe o que acontece? Sim, sim. Os maiores beneficiários do preço de gasolina, ou a subvenção de gasolina, na altura, antes da medida, era a classe média. Para ter ideia. Qual a classe média? A classe média Qual a classe é média? que era os maiores beneficiários. Mas em Porque Angola é o não tem mais seguinte, classe média, doutor Também. todos compravam gasolina a 160 kwanza. Todos. Mas a cidadão, se calhar, nunca comprou gasolina. Nunca comprou gasolina. É o que o doutor Porque Avelino não é isso que eu disse estou a dizer, que- Mas são Não, essas é só pessoas dizer- que estão a não, dizer. Deixa eu concluir. Esses não ficam. Deixa eu concluir. Até então, os maiores beneficiários Sim. são as pessoas que têm uma capacidade econômica. São os maiores. Até então, eles é que são os maiores beneficiários. Sim. Mas agora, nesse momento, o Estado retirou a subvenção. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que tens um cartão que é atribuído, és um servidor público, eles atribuíram um cartão para abastecer, vamos supor de 50 mil kwanza. O teu 50 mil kwanza, nesse tu usava antigamente 30 dias. Mas às vezes agora. os deles são Não, de gasóleo. não. É o vezes são seguinte. gasóleo. Não, vamos supor. Sim. Tu usava 50 mil kwanza. Nesse 50 mil kwanza, usava 30 dias. Mas hoje em dia. Atenção. Essa regalia não é alterado. Mantém na mesma, até hoje. Sim. Quer dizer, a pessoa que tinha essa regalia vai terminar daqui a 10 dias. O restante, para acabar o mês, a própria pessoa é que vai custear. Vocês entendem? Não, mas na mesma, eu não estou a dizer. entendendo? Na mesma, Quer recebe dizer o quê? regalias, recebe na mesma. E o cidadão? Só para ter Sim, ideia, e o o cidadão? Estado angolano Sim. vai poupar mais dinheiro, não é? E esse dinheiro que ele vai poupar, Tá que já não vai o poupar dinheiro para quem, subsídio, mano, doutor Pimenta? esse dinheiro vai servir para quê? Para quê? Para fazer mais investimento público, que é da infraestruturas, a parte da educação Qual e educação? a saúde. Porque saúde? o Estado angolano, Não é verdade, Para angolano, terminar esse tema, doutor, verdade, é que não é doutor investimento Manuel nenhum. Pimbelli, já para Exato. terminar esse tema, Exato. que considerações ficam sobre as consequências e a atribuição dos cartões aos taxistas? Eu acho que as minhas considerações ou recomendações, porque nós temos duas figuras recentemente nomeadas, mas que se conhecem bem. Um está no Banco Nacional, o outro está na coordenação econômica. São duas pessoas que se conhecem bem, cada um se conhece as suas capacidades. Eu acho as duas figuras, o mais rápido possível, ela tem que ver a taxa de câmbio. Primeiro elemento. Segundo elemento, é ver a parte do Ministério do Interior para fiscalizar e se esse serviço de distribuição dos cartões está mesmo a ser sustentável ou está a ser feito como deve ser feito. Então, essas três pessoas, depois deles conversarem, e daqui a 6 meses, vamos esperar que eles venham ao público explicar-nos, porque é uma medida a longo, a curto e a médio prazo. Espero que daqui a 6 meses que eles venham ao público a apresentar resultado, os benefícios da retirada da subvenção. Porque obrigado. muitas vezes a comunicação é que falha. Doutor Armando, que recomendações ficam? Bom, aqui não há recomendações nenhuma, porque foi uma decisão unilateral. Quem decidiu não consultou ninguém, não precisa ser mais aconselhado, porque ele achou que estava com plena consciência de tomar posições. Agora, eu apelo à NATA e à ATA, a Aliança Nacional dos Taxistas e a própria Associação dos Taxistas, devem ser muito céleres. Eu penso que há uma alergia, há uma retardia por parte da ATA e a NATA. Quer paralisar? Não estou a dizer isso para acelerar na defesa dos taxistas. Porque os taxistas estão a sofrer. Sabe a decisão Porque quem, tomada por quê? Doutor porque Avelino, a NATA e a doutor ATA Pedro, sentam com o Ministério do Há uma do paralisação Interior. já para segunda-feira, durante 3 dias. A NATA vai paralisar
com... Não, Desmentiu-se? na verdade essa Desmentiu? informação é... Desmentiu-se? São aproveitadores, a princípio. Não são aproveitadores. Não, Desmentiu-se. Talvez uma pessoa ou outra fez deixa, um é o panfleto. seguinte, na Mas verdade, aproveitadores. as informações que eu tenho de que há 30 dias de negociações, Sim, sim. entre as associações dos taxistas e os governos provinciais. Depois desses 30 dias, eles vão fazer uma análise, um balanço, Sim. para ver até que ponto os seus associados foram beneficiados. Só daqui a 30 dias é que as associações virão público para se explicar que, na verdade, todos os nossos associados beneficiaram dos cartões ou se falta são X porcentagem, porque são X. Só daqui a 30 dias. Praticamente, não, daqui a 30 dias não, falta por ali 15 dias. Exatamente. Foi o acordo do mês da semana antepassada. Exato, mas só que agora... A nata tem que se acelerar A princípio muito. não há manifestações agendadas, mas só que agora, sobre a decisão, é o seguinte, aqui o Dr. Mano, tens que entender uma coisa. Sim. O presidente da República é eleito pelo povo angolano. Sim. E ele é o gestor número 1 do nosso país. Sim. Uma das suas missões é tomar decisões. Sim. Por mais difícil que seja, mas ele tem que tomar decisão. Se É a beneficia sua a população. missão. Se É o seguinte, beneficia a população. tomou essa decisão. Decisões que líder. não beneficia a população. Não Beneficia. pode ser aceito. É o seguinte, Beneficia. Como vamos se o doutor beneficiar. apresentou as consequências, diz que as administrações não funcionam. Mas é diz sim. que a comissão. Por isso que eu disse, daqui a 6 meses. Não, daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses a equipa tem que vir ao público. 6 meses é explicar longe, o assim que que mesmo eles vão explicar. amanhã, segunda-feira. Não, eu falo diminuir já o balanço preço. de medida. O balanço é claro, Eu está tenho que aqui. fazer o Qual balanço balanço? das Mas medidas. qual o balanço? Mas está aí, claro, está claro. Vocês estão a sofrer. Não, Segundo a balanço. gestão, segundo Isso é ciência. é uma das normas da gestão. É Diz o ciência, seguinte, doutor. exatamente. Aqui não é mais ciência, aqui é realidade. Não, mas é o Tá aí, seguinte, isso a não ciência acontece. mesmo a ciência é que conduz o mundo. Mas a porque sem realidade está ciência, clara, eu não mas posso sem esperar. a ciência, No- o mundo é feito pela ciência. Mas eu não é? posso É esperar de segundo. uma opinião científica enquanto Segundo temos o a questão princípio realista. da gestão, Sim. toda a medida que é tomada, Sim. dá-se o mínimo 90 dias para Mas fazer uma elas avaliação. vão sofrer 90 dias para depois de sofrer. Não, Claro, vocês sofreram 90 tem que fazer dias. balanço. Mas que Tem que fazer balanço Que dos primeiros 90 dias. O preço subiu da Bem, cesta básica. vamos aguardar o balanço a ser feito. Acredito 90 que lá dias. vai. quer dizer, a ciência diz que o povo tem que sofrer 90 dias depois de dizer que não, vocês sofreram, tem Vamos razão. falar Não é preciso. balanço da gestão. Doutor Manuel Primeiro, doutor Larindo Mano, vamos ultrapassar este tema. Audio Jungle.